Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a fazer a nossa oração diária, estes 10 minutos com Jesus no penúltimo dia do ano. Por isso é uma boa ocasião para darmos graças a Deus por este ano, que foi até um ano santo, um ano jubilar da esperança, e também para fazermos algum exame de consciência, para pedir perdão ao Senhor pelas coisas que fizemos menos bem ou que omitimos, para pedir também ajuda para o ano novo que está prestes a começar. E o Evangelho de hoje é um trecho de São Lucas em que se nos refere uma figura curiosa, uma figura anciã, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, que era de idade muito avançada e tinha vivido 7 anos com o seu marido desde a sua virgindade e tinha permanecido viúva até aos 84 anos. Era, portanto, aquilo que nós poderíamos dizer uma velhinha, mas ainda naquela altura em que a esperança de vida geralmente levava a que as pessoas não vivessem tanto. Por sinal, não é a única pessoa de idade que aparece por esta ocasião, quando Nosso Senhor é apresentado no templo, porque também Simeão, como sabemos, se apresenta naquele momento, porque lhe tinha sido dito que não morreria sem antes ver o tão esperado Messias, Cristo o Senhor. De facto, a Bíblia fala-nos de figuras que viveram muitos anos, algumas talvez não tenham vivido tanto quanto se diz nesses relatos, porque fala-se até de Matusalém, teria vivido mais de 900 anos, o que lhe parece pouco provável, pouco possível, embora alguém dissesse que, embora tenha vivido tanto, ninguém lhe dava mais de 800, mas mesmo assim, 800 eram bastante mais do que aquilo que a natureza humana consegue alcançar. Pode ser que ele tivesse recebido uma graça muito especial, mas é mais provável que aquela contagem do tempo não correspondesse exatamente àquilo que nós hoje entendemos por uma tal de idade. Mas sabemos que, de facto, hoje em dia é bastante comum encontrarmos pessoas com uma idade bastante avançada. De facto, graças ao avanço da medicina, há melhores condições de vida e, por isso, também há mais pessoas que têm bastantes anos, até concretamente, há bastantes pessoas que já chegaram a um século de existência, coisa que antes era um acontecimento raríssimo e hoje já começa a ser até relativamente comum. E estas pessoas que têm tantos anos colocam-nos de facto diante de uma espécie de paradoxo. Há, por assim dizer, uma atitude do mundo em relação a elas, que é uma atitude contrária àquela que deve ser a atitude cristã. De facto, para as pessoas que não são seguidoras de Cristo, que não têm, portanto, o humanismo que é próprio da nossa fé, as pessoas mais velhas muitas vezes são vistas como pessoas descartáveis, pessoas inúteis, um peso morto para a sociedade, não são produtivas e às vezes até um peso morto também para a família, porque é uma pessoa que exige cuidados, é uma pessoa que se calhar está debilitada, é uma pessoa que se calhar já não pode trabalhar, que se calhar tem doenças que exigem mais atenção e às vezes até acontece que haja famílias onde querem se libertar, por assim, destas pessoas
e até talvez por isso já se aprovou no nosso país, infelizmente também, noutros já está até em vigor, a prática da eutanásia, que é algo criminoso, precipitar, antecipar a morte destas pessoas. Pois bem, nós não podemos ceder a essa tentação que vai contra um mandamento da lei de Deus, que proíbe matar, e por isso é tão contrária à nossa fé. Nós temos que olhar para as pessoas de idade com uma visão cristã. Não são um peso, são um tesouro. Tantas vezes pessoas que guardam uma experiência de vida riquíssima, pessoas que se dedicaram anos e anos, não é, a um trabalho produtivo, pessoas que estão, se calhar, até na origem da nossa existência, pessoas cujos conselhos são valiosíssimos, pessoas de uma prudência extraordinária e por isso devem ser por nós, de fato, acarinhadas. É curioso que quando os primeiros cristãos procuraram encontrar um nome para dar aos sacerdotes, quiseram que fosse um nome que inspirasse respeito e veneração, mesmo que alguns, se calhar, ainda eram novos, não é? E então foram escolher o nome presbítero, que quer dizer ancião. Porquê? Porque naquela cultura, naquela mentalidade, as pessoas de idade eram as mais respeitadas, eram as mais veneradas. Precisamente por isso, porque eram vistas como aquelas que eram mais enriquecidas pelo tempo, um tempo que certamente as tinha gasto, mas que as tinha tornado também autênticos tesouros, que eram por isso tão cobiçados, tão prezados. Nós também devemos procurar olhar assim para as pessoas mais velhas, que elas nunca se sintam um peso, que elas nunca se sintam incompreendidas, e se calhar algumas vezes pode ser um bocadinho cansativo para nós, uma pessoa que nos pergunta muitas vezes a mesma coisa, ou uma pessoa que se repete com frequência, ou uma pessoa que está já um bocado surda e temos que falar um bocadinho mais alto, ou uma pessoa que se calhar tem alguma limitação e por isso temos que socorrer para que se consiga alimentar ou deslocar de um lado para o outro, porque já não o consegue fazer sozinha. Mas temos que pensar que também isso é uma riqueza. Viver a caridade com essa pessoa, fazer-lhe o bem, é algo que não só faz bem àquela pessoa, faz-nos bem a nós e certamente não é em vão que praticamos essa caridade. Tanto Ana, filha de Fanuel, como Simeão são pessoas de esperança. Às vezes pode acontecer que alguma pessoa de mais idade esteja um bocadinho desiludida, esteja já um bocadinho cansada, um bocadinho farta, até também por causa das suas próprias limitações. E por isso nós também devemos ajudar essas pessoas para que nunca percam a alegria e a esperança. Já há uns anos fui visitar uma senhora que estava num lar de terceira idade. E ela disse-me uma coisa que me impressionou, porque disse-me: sabe, senhor padre, a única coisa que me falta é morrer. E eu fiquei um pouco transtornado, um pouco sentido com aquela expressão, de fato, tão magoada daquela pobre mulher. Mas respondi-lhe, e talvez tenha sido até o Espírito Santo que me inspirou essas palavras, porque lhe disse: não, a senhora não está à espera da morte. A única coisa que lhe falta é nascer, é começar a verdadeira vida, porque é isso que a morte nos proporciona. De facto, é verdade. Aqui na Terra estamos todos ainda no ventre da nossa mãe, que é a Igreja, mas ainda não fomos verdadeiramente dados à luz. E por isso os primeiros cristãos chamavam o dia da morte o dia de Natal, o dia do nascimento para a verdadeira vida. Vamos rezar hoje pelas nossas famílias. Ainda há pouco celebramos Domingo da Sagrada Família. Vamos agradecer pelas pessoas de idade.
vamos procurar ajudá-las para que nunca percam a alegria e a esperança e que sejam para nós um exemplo de vida cristã. Dou-te graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.